Boa noite. Everson, tá me ouvindo? Boa noite, Everson. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esperar mais um minutinho aí o pessoal entrar e a gente já começa então, tá?
Buenas, pessoal. Tá todo mundo me vendo aí? Todo mundo... Boa noite, boa noite. Boa noite, todo mundo me ouvindo bem aí? Escutando tudo? Tudo bem, tudo tranquilo. Ok, tranquilo. Estão conseguindo ver a tela aí? O esquema do contactor? Tá bem, tranquilo. Beleza, então. Vamos ver aqui se a gente consegue reduzir esse quadradinho aqui. Tá. Então, pessoal, como a gente já vinha conversando nas últimas aulas, alguns conceitos eles vão ser, de novo, né, revistos para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, tá? Como vocês podem estar vendo aí na tela do computador, vocês têm um esquema que retrata, então, a estrutura interna de um contactor, né? Antes de mais nada, por mais que eu sei que vocês saibam, né, dessa situação, vocês conheçam esse componente, porque a gente já viu, algumas coisas elas têm que serem ditas. Primeiro, vocês sabem que o contactor ele serve fundamentalmente como uma tomada, tá? Ele vem a partir do momento de grandes potências, onde uma tomada convencional já não suporta uma determinada carga, tá? Então, no primeiro momento, essa é a finalidade: substituir uma tomada. Segundo ponto, tá? Comandar cargas de uma determinada distância, tá? Então, a partir do momento em que o homem teve a necessidade, principalmente na indústria, depois da segunda revolução industrial, comandar determinados equipamentos de um outro local, esse é o segundo motivo, tá? E o terceiro motivo, que aí esse terceiro motivo é o motivo mais tecnológico, é o motivo mais justificável, principalmente em dias como hoje, que a automação está em alta, é a necessidade de fazer arranjos de combinação, tá? Então, esses são os três pilares. No primeiro momento, quando os motores elétricos eles foram idealizados, as primeiras experiências com o magnetismo foram concretizadas, então a contactora se fez necessária, tá? Se fez necessária porque as tomadas convencionais da época não suportavam uma carga tão elevada. Imagina a gente pegar um motor e ligar ele diretamente na tomada. Não vai dar. Então, por isso que tem a necessidade da contactora. Depois, acionamento de determinadas distâncias e depois o arranjo entre a combinação de contactoras, tá? No primeiro momento, essa combinação entre as contactoras a gente vai ver lá quando for utilizar a ligação estrela-triângulo, tá? Que a gente usa duas contactoras, usa um relé temporizado, a arma primeiro, depois a arma segundo, tá? Mas antes disso a gente precisa rever, beleza? Então tá, essa aqui é a estrutura, então vocês podem ver, tá? Que a gente tem então um núcleo de ferro, tá? Que ele é um núcleo tipo U, tá? E esse núcleo, ele possui, então, dois seminúcleos, tá? Ele é cortado ao meio. O núcleo fixo e o núcleo móvel, tá? Então, de acordo com a posição do núcleo móvel, a gente pode ter, então, nossa contactora atuando como uma chave aberta ou como uma chave fechada, tá? Como que essa chave vai ligar e desligar, tá? Aí que entram os determinados outros terminais da nossa contactora.
Dependendo do fabricante, nós podemos ter, então, 4, 6, 8 ou até a entrada auxiliar de contatos auxiliares para a nossa contactora, tá? Vocês sabem que a gente tem o terminal de comando e o terminal, no caso, a parte de comando e auxiliar, tá? Vai ser a força, a potência e o comando que vai fazer o funcionamento da contactora, tá? Então, assim, ó, tem a mola e essa mola deixa no estado de repouso o contactor na posição de aberto. Então, ele vai atuar como uma chave aberta, tá? Só que como que a gente faz todo esse arranjo, tá? Primeiro de tudo, a gente já trabalhou, mas a gente vai falar de novo. Nós temos as bobinas A1 e A2. Essas bobinas A1 e A2 são os contatos auxiliares que vão fazer a parte de comando. Nenhuma contactora é acionada sem antes que se tenha a eletrização da bobina, tá? Ela nunca vai atuar como uma chave aberta, uma chave fechada, se antes o contato A1 não ser ligado, tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Só que assim, ó, vocês podem estar vendo aqui nessa superfície onde tem a mola, tem um contato móvel, que tem um contato fixo. Só que agora numa próxima imagem vocês vão conseguir ver melhor. Dependendo da posição, o 13 e o 14 vai estar fechado ou aberto. O 21 e 22 vai estar fechado ou aberto. E assim sucessivamente. Eles trocam as posições. Tá? Pode parecer algo bem complicado no primeiro momento. Mas, a partir do momento que vocês entenderem que quando a gente energiza a bobina, fecha o núcleo, eles todos trocam de posição. Então, o que é normalmente aberto, fecha, e o que é normalmente aberto, fecha, o que é normalmente fechado, abre, tá? Beleza? Isso eu tenho, assim, ó, certeza que todos vocês sabem, tá? Mas a gente tem que rever tudo, tá? Então, esse aqui é o esquema tradicional de uma contactora. Depois a gente vai ver uma imagem de uma contactora e a gente vai ver as classes, tá? Que as classes das contactoras, isso aí são coisas que eu não falei. Então, são coisas que a gente vai começar a agregar o conhecimento a partir disso, tá? Então, beleza. Aqui, ó, essa ilustração, esse esquema aqui é sensacional, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, contatos de potência e aqui a gente consegue ver os contatos auxiliares, tá? Aqui, ó, vocês podem ver o núcleo da bobina, tá? Aqui é o núcleo, que é a parte fixa, as molas e a bobina A2 e A1, tá? A partir do momento que eu energizei a bobina, o que que vai acontecer? Então a gente tem que conseguir assim, ó, visualizar muito bem a parte de potência e a parte de comando que é auxiliar, tá? Os contatos principais ou de potência, quando tiverem as bobinas energizadas, eles fecham, tá? Fecham, passando a carga alimentando o meu motor. Os contatos auxiliares vão ser definidos como normalmente abertos e normalmente fechados. Só que tudo acontece de acordo com uma palavrinha, tá? E é isso, essa palavra, que vai dar todo o sentido da parte de comandos, tá? Que é simultaneamente. A partir da energização na bobina 1, os contatos trocam de posição simultaneamente, tá? A parte de força funciona e os auxiliares trocam de posição. Aqui na ilustração tem o corte e você consegue ver tudo. As bobinas, o núcleo de ferro, que é atraído através do magnetismo, isso vocês já sabem,
E tudo funciona a partir disso, tá? Nessa mesma lógica, como se fosse um corte só, tá? Então, L1, T1, L2, T2, L3, T3 acabam sendo energizados passando corrente elétrica. Beleza. A parte dos contatos auxiliares, ou circuito auxiliar, vai ser dividido entre normalmente aberto e normalmente fechados. Beleza. 13 e 14, tá? Como contatos normalmente abertos, eles vão ter a mesma combinação assim. Então, assim, ó, para vocês entenderem. A ponta do contactor, geralmente, não é regra, tá? Isso vai depender muito de cada fabricante. Mas, geralmente, essa combinação vai ser entre os dois das pontas e os dois do meio, tá? Se as pontas forem normalmente abertos, os dois do centro vão ser normalmente fechados, tá? Ponta a ponta, centro, centro. Geralmente é assim, tá? Primeiro e segundo, primeiro normalmente aberto, segundo normalmente fechado, tá? E a partir dos contatos auxiliares é que a lógica de funcionamento dos nossos motores vai entrar. Porque dependendo das saídas e entradas, eu consigo acionar um relé, consigo acionar uma segunda contactora, consigo acionar um segundo ou terceiro arranjo de motores, assim sucessivamente. Tá? Então, não esqueça dessa palavra, simultaneamente. Bobina 1 é energizada, o campo magnético cria uma propriedade de atração, o núcleo móvel atrai o núcleo fixo, e a partir disso, simultaneamente, os contatos de potência ou principais são fechados, passando corrente, e os contatos auxiliares vão abrir ou fechar de acordo com a sua posição inicial. Tá? Ponto. Muito bem entendido? Posso ir adiante? Pode ir embora, vai embora. Beleza. Tá? Então, aqui, ó, vocês podem estar vendo aqui, ó, as posições, tá? Num primeiro momento aqui, ó, vocês vão ter K1, que vai estar se referindo aos contatos de potência, tá? E aqui, na segunda, ó, vocês estão vendo o auxiliar, que é regido pela bobina A1 e A2, tá? Geralmente, pode ser empregado essa simbologia ou outra, tá? No primeiro momento, energizei vai fazer com que os contatos de potência comutem, tá? Comutem, não esqueçam disso, tá? Comutar, fecharam, tá? Trocaram de posição, tá? Potência fechou, auxiliar trocou de posição, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tá nessa simbologia, mas vocês sabem que o traçado das chaves abertas e fechadas podem variar muito, tá? Vocês podem pegar vários diagramas e forem fazer a interpretação, vocês vão ver traço para um lado e aberto, vocês vão ver o traço de cima para baixo, fechado e cortado em diagonal, só que vocês têm que visualizar, tá? Se não está uma linha reta, simbolizando fechamento, então está aberto, tá? Se tiver uma distância, está aberto, tá? 13, 14 aberto, 21, 22 fechado, 31, 32 fechado, 43 e 44 abertos, tá? Não, professor. Pode falar. Tá, mas isso aí sem um papel, só com muito cara batendo continuidade ali, tu já vê se tá aberto ou fechado, não é? Claro, não, sim. No momento que apagou, tu vai fazer o teste com a continuidade, vai ser isso aí mesmo, tá? Só que é importante que vocês entendam a lógica de para que funciona o contato auxiliar, entendeu? Mas tá corretíssimo o que tu falou. Para fazer a medição e saber se é aberto ou fechado, com um teste de continuidade tu vê, tá? Porque dependendo da bobina, pode ser que a contactora pode ser que mude, tá? Geralmente a que a gente mais trabalha, WEG, Schneider, Siemens, essas marcas que a gente mais tem no mercado aí. Mas já peguei algumas contactoras Xing Ling aí que mudavam o arranjo. Era as das pontas, era aberta, era fechada,
e do meio era aberta, entendeu? E de continuidade, tu nunca vai errar. Tu vai ter sempre, Aham. vai sempre saber o que tu tá fazendo, tá? Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Buenas, vamos adiante então, tá? A categoria de emprego, então, tá? Os contactores de força vêm ser compatíveis com a potência de carga, tá? Pois a capacidade de conduzir corrente e comutar é sua principal função, tá? Então, vocês, num primeiro momento, entendem como funciona o contactor. As bobinas, contatos auxiliares, contatos principais, tá? Só que não adianta eu ter uma contactora que não é capaz de suportar a carga desejada. Então, vamos supor, tá, que eu tenha um motor elétrico que me consuma em torno de 10 CV e a minha contactora, ela não suporta 5. Então, essas relações que a gente precisa fazer, tá? Da mesma maneira que vocês aprenderam a dimensionar a tomada de 10 amperes e a tomada de 20 amperes, vocês então vão saber dimensionar a contactora de acordo com a potência. Eu não posso simplesmente chegar e pegar um contactor e sair instalando em qualquer motor. Isso pode dar problema. Ou da mesma maneira que eu pegue qualquer disjuntor motor, ou relé térmico, ou fusível de azete. Não. É um conjunto, tá? Eu não posso botar uma roda de moto numa bicicleta. Não vai funcionar, tá? Então, aqui, ó. Falando mais sobre as categorias de emprego, né, dos contactores, então. A AC1 aplica-se para aparelhos em corrente alternada, com fator de potência maior ou igual a 0,95. Ou seja, utiliza-se para manobras leves, com ângulos ômicos ou pouco indutivos. Exemplo de aplicação: aquecedores, lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, com fator de potência corrigido, tá? Então, essa relação, tá, das categorias de emprego vai determinar o tipo de carga que a gente quer instalar, tá? Então, eu poderia aplicar. Como é que eu aceito aqui o colega? Alguém pediu permissão para entrar, mas eu não estou conseguindo liberar aqui. Tá. Opa, volta aqui. Tá? Então, aqui, ó, a categoria AC1 é a categoria mais leve, tá? Os exemplos de aplicação são cargas resistivas, tá? E que tem um fator de potência geralmente já corrigido, tá? Então, aqui, ó, um fator de potência maior ou igual a 0,95, tá? Então, guardem esse 0,95. AC1, manobras leves. Aquecedores, lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, fator de potência corrigido, tá? Já o AC2, tá? Essa categoria deve ser utilizada para motores com manobras leves e pode ser utilizados para controlar partida e desligamento em regime de frenagem por contracorrente, tá? Bem como partida para motores em anéis conectores, tá? Quando a gente entra, então, nos motores, tá? Quando vai se fazer manobras leves, uma partidinha direta, tá? Para acionar ali um motorzinho pequeno e tal, aí a gente já usa o AC2, tá? Aí vocês podem estar me perguntando assim, tá, mas o AC1, onde eu posso aplicar ele para ligar uma lâmpada ou para ligar, por exemplo, alguma outra coisa assim pequena? Vamos partir do princípio assim, ó, vocês já viram uma lâmpada halógena? Uma lâmpada de vapor de mercúrio? Ou outras lâmpadas de grandes potências? Quando eu quero ligar um holofote, um refletor, pode ser um refletor residencial mesmo, um refletor que, aqueles de fachada, ou um refletor comercial, que faz a fachada do prédio e tal. Vocês acham que uma tomada de 20 amperes consegue suportar aquela carga instalada? Não, não. Dependendo lá da potência do refletor, ela pode se
equivaler a um motor, tá? Então, nesse tipo de situação, vale usar a nossa contactora para fazer a ligação, tá? Quando a gente já entra em motores, que a gente já tem uma carga indutiva, já tem um regime de trabalho que é diferente, tá? Então, a gente pode usar essa contactora, tá? Uma coisa que é importante a gente falar, para partida direta, tá? É importante a gente falar que o desligamento em regime de frenagem por contracorrente, tá? A gente sabe, né, que a contracorrente, quando a gente injeta a corrente alternada, no motor de corrente alternada, a gente injeta contínua, fazendo ele colar na hora, parar o motor, tá? Geralmente, para esse tipo de motor, que tem uma capacidade de condução mais leve, uma capacidade de frenagem mais tranquila, a gente pode aplicar, então, a classe AC2, tá? Conforme vai aumentando o AC, AC3, AC2, AC4, AC5, vai aumentando a potência da carga estática, tá? Ô, professor, Fala. explica de novo essa parte aqui que eu não entendi direito. Dessa parte aí que... Esse freio com corrente contínua é um freio ou é no motor direto? Pode ser no freio, pode ser no motor direto, tá? Dependendo do motor, porque assim, ó, o motor, para conseguir fazer a frenagem por corrente contínua, ele não pode ser um motor de potência muito elevada, porque dependendo dessa potência ele não vai parar. Geralmente é utilizado, eu não tenho a tabela aqui, eu acho que até tenho a tabela. Geralmente, motor para corrente contínua, para frenagem por contracorrente, ele... Eu não tenho aqui o valor específico, mas eu acho que ele vai até 10 CV. Não tenho certeza se é esse número. Se alguém sabe, pode falar. Se for uma interrupção, tá? Por contracorrente, significa que a capacidade dele de condução a capacidade dele para carga instalada não é muito alta. Então eu posso aplicar um AC2. É basicamente esse pensamento que eu estou querendo passar, tá? Ô, professor, Pode falar. tá aí, no caso, assim, esse motor que tá se falando é tipo assim, ó, que ele tem tipo um disco de freio atrás que imanta ali e cola no eixo, é isso? Desculpa, pode falar de novo? Tipo assim, ó, o que acontece? Esse motor que o senhor tá falando aí, no caso, assim, ó, eu trabalhei com aquelas pontes rolantes, sabe? Tem. Tá, que no caso, tipo assim, tinha um motor e na parte de trás do motor tinha um freio, como se fosse um disco, como se fosse um disco de embreagem, no qual o que acontecia? Tinha uns espaçador que eles imantavam e desmantavam, conforme o cara queria, ele freava o motor e desfreava. E assim? Isso, é o mesmo princípio, só que para ele conseguir esse disco conduzir e acabar frenando ele, tu injeta corrente contínua nele. Ele não Isso. é alternada. Aham. Entendeu? Enquanto a alternada tá aqui, o campo tá afastando, entendeu? Só que aí tu injeta contínua e ele cola. Faz com que o motor... Entendeu? Ponte rolante é um exemplo clássico disso, né? Todos os motores de ponte rolante que eu já vi, pelo menos, eles são com esse tipo de frenagem. Só que assim, a potência dele não é muito elevada. Quantos motores eram ali que utilizava? Pô, nessa aí acho que era 2 de cada lado, acho que era, professor. Por que eram 2 de cada lado? Pô, eu não sei te dizer, né? Porque a potência dele não vai ter uma potência muito elevada. Tá? Motores, pelo menos do tipo de anel. Entendeu? Então, esse tipo de motor, tu pode aplicar uma contactora na categoria AC2. Porque ela vai segurar, ela vai agarrar. Entendeu? Agora, quando a gente já entra numa categoria tipo AC3, aí essa categoria, ela já se aplica a motores de indução de gaiola de esquilo. Com interrupção por motor de regime, pode falar. E na realidade eles tocavam uma redutora pequena, né? No caso, que tocava o rolo, entendeu? Tinha mais a redução ainda da redutora, né? Da redutora. Claro. E ele era tipo de anel? Bah, eu não sei te dizer o que seria de anel, professor. O que seria o de anel? O de anel é que a volta do núcleo dele, ele fica como se fosse um anel e no fundo tivesse oco. Bah, eu não sei te dizer, porque eu não cheguei a abrir não eles, chegasse né? a abrir nele.
Tá? Não. Tá. Então, assim, ó, quando a gente vai subindo, então, a categoria, tá? Sai do AC1, lâmpadas, aquecedores, uso geralmente residencial. Depois a gente entra na categoria AC2. A categoria AC2 geralmente é para motores de pequeno porte, tá? Partida direta, motores por frenagem por corrente contínua. Aí a gente entra, então, no AC3, tá? Essa categoria, ela se aplica aos motores de indução de gaula de esquilo com interrupção com motor em regime, tá? No fechamento, o contactor suporta a corrente de partida, que é de 5 a 7 vezes a corrente nominal do motor, tá? Na abertura, interrompe a corrente nominal absorvida pelo motor quando, neste momento, a tensão nos bornes de seus polos é de aproximadamente 20% da tensão da rede. Exemplos de aplicações: bombas, ventiladores, etc. Tá? Geralmente, aí a gente já começa a trabalhar com uma corrente nominal já um pouco maior, né? Aqui a gente está falando de 5 a 7 vezes maior, tá? Da corrente nominal. E assim, ó, o AC3, ele até pode ser aplicado, por exemplo, num motor por corrente de frenagem de corrente contínua. Só que seria um certo desperdício, porque tu está comprando uma contactora com uma capacidade muito maior para uma carga que não é tão consumidora, digamos assim. Porque quando a gente vai fazer o cálculo, por exemplo, vocês vão lá e vão montar um painel. Alguém contrata para vocês fazerem lá todo o quadro, montar tudo. Aí tu vai lá e compra uma contactora mais cara, com uma capacidade nominal muito maior, para uma carga pequena, vocês estão aumentando o custo. Se vocês estão aumentando o custo, consequentemente o lucro de vocês está diminuindo. Então, partindo do princípio que tu é um freelancer. Vamos botar agora numa situação onde vocês estão trabalhando dentro de uma indústria. Daqui a pouco vocês sabem que a carga instalada ela vai ser substituída. Porque, pelos relatos aí que eu tenho, principalmente em empresa, né, que acontece, muitas vezes o cara vai lá, coloca o quadro para funcionar, o cara vai lá, substitui o motor, não está preocupado com o disjuntor, não está preocupado com nada, e aí tu pensa, pô, essa contactora, essa categoria, ela não vai destoar tanto assim os dispositivos de proteção e, ao mesmo tempo, vai me dar uma margem um pouco maior para conseguir instalar uma carga maior ali. Vocês estão entendendo a relação que eu estou fazendo? Que dependendo da situação que vocês estão empregados, vocês podem oscilar entre uma classe e outra. Se vocês são profissionais autônomos, sugiro que vocês usem o que tem o custo menor. Se vocês estão trabalhando na indústria, ele oferece uma margem de 10, 15, 20% a mais de folga para instalar uma carga maior. Se vocês forem dar manutenção, vocês estão mais tranquilos, tá? Alguém aqui trabalha com a parte de montagem de painéis, algo diretamente ligado com comandos? Pessoal? Fala aí. Beleza, então. O que falou? Segue o baile. Segue o baile, segue o baile. Tá? E a categoria AC4, tá? Geralmente ela é utilizada para manobras pesadas, tá? Como partilha de motores a plena carga, comando intermitente a reversão a plena carga, paradas por contracorrente, tá? Usando até o exemplo da pontes rolantes lá que eu estava falando, tá? Esse C4 aí, ele é a situação, tá? Na indústria que vocês vão utilizar para maior situação, a carga mais pesada que vocês vão ter, tá? Esse tipo de contactor, ele tem um custo mais elevado, tá? Ele tem a capacidade maior para cargas maiores, só que, contrapartida,
O dimensionamento dos dispositivos de proteção dele já são um pouco mais complicados, tá? Ele não tem uma regra tipo receita de bolo que vocês possam seguir, tá? Vocês vão ter que levar várias variáveis em consideração. O primeiro delas é a corrente de partida, tá? Depois a corrente nominal, tá? Depois disso, vocês vão ter que ver potência da carga instalada. Depois disso, vocês vão ter que ver a secção dos condutores que vão ser ligados nela, tá? Então, quando eu vou trabalhar com equipamento mais pesado, necessariamente eu tenho que ter uma tabela de critérios de dimensionamento muito mais rígidas, tá? Nessa situação aqui, a gente está falando da frenagem em motores trifásicos, tá? Na outra situação, a gente estava falando em frenagem por motores monofásicos, tá? Então, a gente está trabalhando geralmente com uma carga maior, tá? Porque como... Pode falar. Tipo assim, ó, quer ver? Ali no porto ali tem aqueles Gucci Weight, sabe? Os guindastes portuários que trabalham descarregando os navios Grab, né? Ali, no caso, os motores são 440, né? Que eles tocam uma bomba hidráulica, um motor hidráulico que faz essa jogada. Mas é tudo a plena carga também, né? Sim, é plena tanto para largar cabo quanto para colher. Exatamente. E quando tu tá trabalhando nesse tipo de situação, aí tu tem que estar com a tua contactora mais superdimensionada possível. Porque, vamos supor, tá? Que tu tá com um guindaste funcionando lá. Ele tá com a carga 1000, tu tá tirando ele, o motor estoura, tá? Tu vai ficar, dependendo da tua situação, eu sei que pelo sentido de situação, ela vai parar onde ela tá. Ela não vai cair, não vai deixar cair. Mas tu imagina se a geometria da posição que teu guindaste está não é favorável, tá? Pode tombar o guindaste. Entende? Porque assim, ó, quando eu estou falando de um, vamos supor, um elevador, se faltar energia, se estourar a contactora, vai parar onde está. Ninguém vai sofrer um acidente, vai ficar preso ali no elevador. Beleza, não tem problema. Só que o guindaste, ele tem várias posições, tá? E existe uma coisa, né, que é a resistência dos materiais, que dependendo da posição, do peso, condições climáticas e tal, pode desfavorecer. Então, dá uma zebra na contactora, estoura no conjunto, motor para, carga fica presa, pode cair com ele, tá? Então, são situações aí que a gente tem que sempre prever a segurança, né? Então, a eletricidade, ela está ligada diretamente com segurança, tá? É algo que a gente tem que saber fazer para não dar problema. Manutenção sempre vai dar, tá? Quem trabalha com soja, quem trabalha nas empresas lá de adubo, soja, vocês podem ver que assim, ó, dá problema em escova de motor, dá problema em quadro, dá problema, porque a poeira entra em tudo, né? Poeira, serragem, areia, e vai ter que fazer manutenção. Só que assim, ó, por problemas de partida ou de carga instalada, a gente tem sempre que prever o melhor, para não ter esse tipo de situação aí desagradável, né? Então, assim, ó, falando diretamente entre o dimensionamento, tá? Os dados necessários para especificar o contator, os seus contatos são os seguintes: número de polos do contator, tá? 3 ou 4. Normalmente são 3, tá? Se tiver essa necessidade, a gente pode, dependendo do modelo, acionar um bloco maior, tá? Para colocar mais blocos ali. Corrente de projeto, tá? IB, que de acordo com o tipo de chave. Categoria de emprego, tá? Que é isso que a gente acabou de ver. AC2, AC3, AC4, AC1, tá? AC1 é para cargas resistivas, que é aquilo que a gente estava falando do uso residencial, lâmpadas, aquecedores. Número de contatores auxiliares necessários. Tensão e frequência da bobina do contactor. Corrente nominal dos fusíveis necessários para a chave de partida e coordenação do tipo 1 e tipo 2, tá? Falando dos principais defeitos aqui, então, dos contactores, tá? Que a gente precisa sempre prever as piores situações, tá? Ruído de vibração, perda de massa nos
abastecimento de água. Alguém está com o microfone ligado aí, pessoal? Então, assim, ó, ruído de vibração, perda de massa nos contatos, degradação dos contatos e danificação da bobina, elas geralmente têm essas causas, tá? Que, por exemplo, o ruído de vibração, subtensão de contato, perda de massa nos contatores, transformado de contatos e subdimensionamento, tá? Esse transformado de contato e subdimensionamento é quando a gente está colocando uma potência muito maior do que ele foi dimensionado, tá? Então, os contatos, eles vão tendo algumas perdas ali, algumas oxidações, algum sobreaquecimento, e esse sobreaquecimento pode causar a danificação no bimetal, esse bimetal vai perdendo a forma, vai quebrando, tá? Então, cada material, cada metal estipulado para se colocar no contactor, ele tem um coeficiente de dilatação diferente, ele tem uma condutividade diferente, e a condutividade vai ao encontro da dimensão que esse contato tem, tá? A espessura, então vai em todas as dimensões, tanto comprimento, largura, pode ser um bimetal, que esse bimetal aí tenha 1 centímetro de dimensão quadrada, tá? Se eu aumentar meio centímetro, isso já vai afetar diretamente nas condições dele, na capacidade de condução. Quando vocês estiveram lá, a disciplina de projetos, onde se falou em capacidade de condução de corrente, isso vai para todos os materiais condutores, sejam eles condutores para instalação residencial ou industrial, tá? Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Quando a gente fala em degradação de contatos, geralmente a causa se dá pela tensão de comando derivado do circuito de força, tá? Essa tensão de comando, ela vem diretamente do circuito de força. Se o circuito de força estiver largando uma tensão muito maior, tiver com tape muito alto, pode acabar me danificando também, tá? E falha na condução, tá? Vamos supor que lá no meio do processo, um pedaço do meu condutor, ele acabe atingindo seu coeficiente de dilatação. Atingiu o coeficiente de dilatação, ele derrete. Derreteu, acabou que a corrente ela vai ficar ali. E isso pode causar um sobreaquecimento, pode acarretar um curto-circuito, um bimetal entrar em contato com o outro. Então, todas essas falhas aí podem acabar degrenindo, né, tornando obsoleto a nossa contactora, tá? Soldagem leve, separável, área de brilho fosco, perda acelerada de massa nos contatos, distribuição de perdas dos contatos, tá? Essas coisas acontecem através da capacidade de ligação de condução, frequência de manobras. Frequência de manobras a gente está se referindo, por exemplo, assim, ó, o contactor não para, tá? Ele está ligado 24 horas por dia, a carga ela está me exigindo uma potência nominal muito alta, então, por exemplo, eu estou botando uma esteira para rodar, isso tudo vai diminuindo a vida útil, tá, da minha contactora. Toda vez que eu utilizar ela, que eu fazer, né, a parte de magnetização do meu núcleo e passar a corrente por ela, está diminuindo. Dependendo da carga que eu instalar, ela vai durar anos, tá? Porque ela vai ser pouco utilizada. Mas dependendo, né, pode ser muito alta. Então, a destruição das partes do contato, geralmente pela capacidade de interrupção e curto-circuito. Deu curto-circuito, estourou o contactor. A parte do plástico, a parte das bobinas, vai tudo para o espaço, tá? Características principais, tá? Ligação rápida e segura do motor, controle de alta corrente por meio de baixa corrente, tá? O que é controle de alta corrente por baixa corrente? O que vocês me diriam em relação a isso? O contactor, tá? Pode falar. Ele não tá, no caso ali, tipo assim, ó, pelo menos vou te dar um exemplo assim, de um relé, né, no caso, que ela funciona que nem um relé, professor. Não, o relé é como se fosse uma parte dela, tá? Mas não funciona, de certa forma funciona. Que tipo assim, ó, vou te dar um exemplo assim, tipo assim, o que acontece? Eu quero armar os farol, no caso, vou te botar assim, os farol, entendeu? Eu consigo
fazer o comando dele com um fiozinho bem fininho, entendeu? E aonde vai alimentar as lâmpadas, no caso, que vai necessita de um fio mais grosso, né? Eu alimentaria nela, no caso ali, não sei se tu consegue explicar. Tipo assim, ó, para armar ela, eu usaria um fio fino e ela liberaria uma corrente pelo fio maior, entendeu? Não, tá. A relação é essa. Por exemplo, assim, ó, na minha bobina, que é onde eu vou fazer a parte de comando, eu posso alimentá-la com 12 volts. A partir dos 12 volts que eu alimentei ela pode acionar uma carga de 440. Entendeu? Então, nos guindastes é assim. com uma pequena corrente. Aí é que entra a parte de programação. Essa aí é a parte dos contatos auxiliares, Otávio? Exatamente, os contatos auxiliares. Então, a bobina entra a 12 volts. E ela vai fazer o fechamento, a bobina vai gerar o campo magnético, vai fechar, ela vai comutar, fazendo com que os 380 passe. E aí tipo assim, professor, quer ver uma coisa? Pode falar. O que acontece ali? Tu vais dar esse comando aí, ó, tipo, como ele é um fio fininho, o chicote dele é bem fininho, até lá em cima onde está o operador, entendeu? Aí, para armar ali, imagina tu levando um cabo grosso para alimentar um 440 lá no operador, depois voltar para baixo. Exatamente. Essa é a jogada. E aí vai tudo para a sala de comando. Tem a tua sala de comando lá. Aí entra o CLP, os controladores lógicos programáveis, e tu vai com o fiozinho bem fininho lá para a sala do programador, e ele lá tá dominando todas as contactoras, botando os motores para rodar, botando os guindastes, as esteiras, tá tudo funcionando. E o cara ali tá trabalhando só com baixa tensão e baixa corrente. Entendeu? Comando do local ou de distância, possibilidade de construir chaves de partida, e a partir desse arranjo aí dos terminais de comando, a gente consegue prever as partidas, elevado número de manobras, pequeno espaço para montagem e garantir imediato. Pode falar. E quer ver uma coisa assim que tipo, tu falou, né, de trabalhar ali nos painéis de comando da sala de comando na Bianchini ali, né? Tipo, ele liga as esteiras conforme ele quer, todas as esteiras, e as balanças também, tipo, uma direcionar para cá, uma para lá, tudo através do computador, né? E que é o CLP que tu falou. Exatamente. E ali na tela aparece, tipo, como se fosse uma tela grande, de umas 50 polegadas, todinho o trajeto, a esteira girando pro lado que tu quer, o elevador subindo, para onde tá levando, aparece tudinho ali, né? Aí, tipo, tu parou, tá o bagulho. Ele começa a piscar em vermelho ali, que ele tá parado, no caso. Sim. Exatamente. Por isso que é muito importante vocês aprenderem a fazer isso, tá? Porque a parte de comandos por CLP nada mais é do que o domínio da contactora. O cara que está lá no CLP, no computador, fazendo isso, ele está simplesmente dando os comandos pelo computador, o que a contactora vai fazer, ó. Abriu o contato normalmente aberto tal, fechado tal, botou o motor para rodar de tal. Claro que eu não vou ser leviano aqui, não vou dizer para vocês, tá? Vocês não têm que saber programar CLP. Aí vocês vão entrar em linguagem ladder, toda aquela coisa. Mas o princípio de funcionamento, o que a CLP está fazendo, vocês já sabem, que é dominar o contactor. Vai o fiozinho bem fininho, vai lá para a TV que tu falou, 50 polegadas, o cara está lá, está vendo o trajetório. Se por algum momento algo obstruir o funcionamento daquele motor, daquela esteira naquele momento, automaticamente ele já está vendo na tela. Ah, parou. Opa, parou. Passa o rádio, ó. Quem é que está na operação? Tá, ciclano. Então, ele vai lá na área e vai ver o que está obstruindo. Se é soja, se é farelo, se teve uma sobrecorrente, o cara vai lá e vai dar manutenção. Mas o operador está vendo tudo. Tá? E isso vocês têm plenas condições de fazer. Plenas condições. Você sabendo a parte de comandos, depois fazendo um curso aí de ladder, aprendendo a programar em CLP, sensacional. Stockfish dominam tudo. Vão dominar tudo dentro da indústria. Tá? E são essas as principais características. A contactora é só coisa boa. Só coisa boa. Ó, viram tudo que eu falei aqui? Ó, ligação rápida e segura, porque ela oferece... Ela é muito rápida e dá muita segurança. Controle de alta corrente, tá? Por meio de baixa corrente. A distância, muito importante. Possibilidade de construir chaves de partida direta, partida indireta, chave compensadora, triângulo estrela,
elevado número de manobras, vocês podem fazer o infinito. Você sabendo a lógica toda ali do funcionamento do diagrama, você consegue espaço pequeno para montagem, um pequeno quadro. Você tem a contactora que está alimentando os motores, então a dimensão é reduzida, tá? E garantia de contato imediato, beleza? Então, assim, ó, a contactora é só coisa boa, tá? Sabendo dominar a contactora, vocês ganham o mundo. Sem brincadeira, tá falando bem sério. Sabendo dominar a contactora, vocês ganham o mundo, tá? Basicamente, falando da contactora, era isso daí, tá? Mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês também. Tá? Isso aqui é um outro materialzinho, tá? Que tem algumas outras imagens que falam da contactora, ó. Aqui a gente consegue ver o núcleo, ó. Que nem eu tinha falado para vocês. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma bobina, que é a 1 e a 2, tá? E essa bobina aqui, sei lá, com 12, 24 volts, ela gera um campo magnético que faz com que o núcleo fixo acabe atraindo um núcleo móvel, fazendo com que ela comute, tá? Então, é essa... Aí aqui, ó, aqui é um resumo das chaves, ó. AC1, manobras leves, aquecedores. AC2, comandos de motor por rotor bobinado. AC3, serviço normal de manobras de motores de rotor de gaiola. AC4, manobras pesadas, é aquilo que a gente vinha falando. Tá? As categorias de utilização, então a gente tem aqui, ó, as categorias por distinção de corrente, corrente alternada, AC1, AC31A, AC33A, tá? Tem as duas categorias, A e B. Aqui, ó, para corrente contínua. Então aqui tem uma distinção, ó. Cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas, comutação de cargas diversas resistivas, indutivas, compreendendo sobrecargas moderadas, motores ou cargas diversas, compreendendo os motores, as cargas resistivas até 30% de cargas condutivas por lâmpadas incandescentes, tá? Lâmpadas de descarga, lâmpadas incandescentes. Então, tudo ali, ó, vocês vão ter a classe, ó, AC1, beleza. Aí vocês vão lá na tabela da categoria de utilização, aí vocês vão ver, ó, é corrente alternada, beleza. Aí vocês vão ver a classe A e a classe B. Aí vocês vão escolher o modelo de acordo com a carga. Então, assim, ó, eu não compro uma contactora para usar, vou comprar e eu uso depois. Não. Primeiro eu tenho a carga. Tá, é uma lâmpada, beleza. É um motor, é uma geladeira, é um micro-ondas, né? Dependendo do lugar, né? Tu tem uma cantina industrial, tu quer ligar 2, 3 fornos elétricos, tu quer ligar, aí tu vai precisar de uma contactora, uma tomada não vai suportar. Boa, é uma carga resistiva, beleza. É monofásico, é trifásico, é corrente alternada, é corrente contínua. É isso que vocês, como eletrotécnicos, têm que saber para poder dimensionar da melhor maneira possível. Por isso que existem as tabelas, os catálogos do fabricante, tá? E aqui é basicamente aquilo que a gente vinha falando, tá? Os contatos auxiliares, os contatos normalmente fechados, tá? São essas nomenclaturas. Aqui a gente tem, ó, da Schneider, tá? Aqui, ó, 3. Esse aqui são os 3 terminais de potência, tá? E aqui são os de comando, beleza? Aqui, ó, vocês podem ver nas pontas A1 e A2, e aqui os aberto e fechado, tá? Geralmente, tá? Vocês têm aqui 1 e 2. Pode ser que vocês tenham um bloco maior, tá? De contatos auxiliares. Com esses contatos auxiliares que vocês vão fazer depois a lógica de funcionamento. Beleza? Aqui é aquilo que a gente já falou, tá? O símbolo gráfico, o símbolo literal. E era basicamente isso, tá? Então, Professor, pode falar. e que o motor de gaiola que o senhor falou, bobinado de gaiola? Oi? O que tem? Que é? Aquela hora o senhor falou ali mais ou menos como é que é o outro, né? Como é que é esse de gaiola? Este gaiola de esquilo, ele parece uma gaiola de esquilo. Peraí, acho que eu tenho uma imagem aqui. Tá? Que ele fica aberto, ó. Vou te mostrar. Eu tava com ele aberto aqui, ó. Deixa eu ver.
Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Positivo, positivo. Tá, vocês estão vendo? Tá, isso aqui é o relé, não tem nada a ver. Espera aí, deixa eu mostrar aqui as imagens. Se eu conseguir tirar isso aqui. Delete. Aqui eu sei que eu tenho. Estão vendo a tela aí, né? Sim, tá na tela. Tá no, Ok. tá no livro aqui, né? Positivo. Beleza. Cadê? O motor de rotor bobinado aqui, ó. O rotor ele é feito em bobinas espirais. Cadê aqui? Motor de imã permanente, tá? Rotor bobinado, as escovas, terminal de ligação. Porta-escovas, aqui o coletor que faz tipo uma gradezinha na volta e o estator com imã permanente. Aqui na volta, ó, são esses ímãs que não ficam na carcaça, eles ficam junto com o núcleo, tá? E a tampa carcaça. Cadê o nosso rotor bobinado? Cadê o nosso gaiola de esquilo? Motor elétrico de fase auxiliar. Aqui. Eu tinha visto um, não faz muito aqui. Motores elétricos trifásicos. Downloader. Ó, esse aqui é o de anéis. Cadê o gaiola de esquilo? Ó, essa aqui, ó, era a lógica que a gente vinha falando, ó. Olha esses fiozinhos aqui, ó. Através deles a gente consegue dominar os contatos auxiliares fazendo a parte de comandos. Tá? Mas eu não tô achando aqui o motor. Pô, eu vi uma imagem aqui, não tô achando. Estão vendo aqui a imagem? Positivo. Aqui, ó, o motor de gaiola de esquilo, ó. O motor de indução, motor de gaiola de esquilo. Tá, cadê aqui, ó? Ó, esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A estrutura dele, o enrolamento. Agora a gente está vendo é um comando que a gente está vendo aí. Como comando. A imagem que está aparecendo para nós é de um comando. É um comando mesmo, hein? Espera aí. Espera aí que eu vou
Vou baixar a imagem, então. Aqui e aqui. Beleza. Vou esperar abrir aqui. Ó, tá aqui, ó. Tá conseguindo ver? Sim, sim, agora estamos. Aqui é o motor de gaiola de esquilo. Vocês podem ver que os motores, eles são bem parecidos, né? Mas tem algumas coisas que vai diferenciar, tá? O que diferencia um motor do outro? Se ele tem um núcleo móvel ou um núcleo fixo, se ele tem imã permanente, se as bobinas elas estão dentro do rotor ou se as bobinas estão fora do rotor, tá? Então todo esse arranjo da posição vai destoar qual tipo de motor que a gente está utilizando. O que basicamente vai destoar um motor trifásico de um motor monofásico? O motor monofásico, vocês podem ver que na tampa dele, ele vai ter um capacitor de partida que vai dar uma elevação. Já no trifásico não tem isso. A posição da caixa de ligação, tá? Nesse caso, gaiola de esquilo, a gente pode ter um gaiola de esquilo monofásico, trifásico. Pode ter gaiola de esquilo até em corrente contínua, tá? Esses pequenos detalhes na volta dele que vão diferenciar ele dos demais, tá? Na caixa de ligação, o núcleo está saindo ou não, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito fácil de se enganar, tá? Muito fácil. Eu vou contar uma agora aqui. Vou voltar. Esses tempos, eu estava dando aula no Senai e quase, cara, quase, que um aluno queimou o motor da Holanda. Quase torrou. Tava passando despercebido ali, a gente estava falando rápido, não sei o que e tal e tal. E aí o cara pegou o motor, professor, esse aqui é o motor trifásico, tal, tal, que a gente está usando, não sei o que. Ah, beleza, pode pegar ele. Não vi. Era azul, da VEG, igual a todos. Quando ele ligou e eu toquei a mão no momento da partida, o motor quente. Ah, desliguei na hora, fui olhar a placa de identificação da Hollander. Acontece. Uma coisa que a gente vai, só a gente trabalhando, né, diariamente, na prática, que a gente consegue ter essa certeza aí, né, de qual motor a gente está usando, de qual... Hein, professor? E além, assim, do tipo de montagem, qual é o diferencial deles, assim? Tipo assim, tem um uso específico ou são para maiores potências? Tem alguma diferença, assim? Assim, ó, primeiro de tudo, tá? A carga que tu vai usar. Primeiro, vai trabalhar em função da carga. Segundo, dependendo do motor, vai ter que ter uma contactora diferente, um dispositivo de proteção diferente, tá? Se for para usar uma carga que seja puramente resistiva, dependendo do motor, vai atender essa demanda. Se for uma carga indutiva, se for uma carga capacitiva, e assim sucessivamente, tá? Cada um desses motores vai ter uma dimensão diferente, dependendo do espaço que tu vai utilizar, a dimensão pode suprir a tua necessidade ou não. Tu tem um motor para uma bomba elétrica numa caixa d'água e tal. Tu vai ter que ver as posições, se o peso não vai interferir na estrutura que tu tem, se esse motor ele vai conseguir ter a capacidade de suportar essa carga. Por exemplo, geralmente, esses motobomba aí, que é para utilizar na caixa d'água, vai ser simplesmente para, quando faltar água, a boia identificar, ele vai ligar, vai acionar e vai encher. Então, tu pode usar tranquilamente um motor monofásico. Dependendo da carga que tu vai utilizar, um guindaste, uma esteira rolante e tal, tu vai precisar de um motor trifásico de uma potência um pouco maior. E assim sucessivamente. Dependendo da necessidade, a única coisa que vai diferenciar é o dispositivo de proteção que tu vai usar, é o contactor que tu vai usar para acionar, tá?
Porque, por exemplo, eu podia pegar um motor trifásico aí, uma capacidade alta, sei lá, 10, 20 CV, e colocar ele a desempenhar uma função que o motorzinho de um CV faria. Vai funcionar? Lógico, vai funcionar. Tá certo? Não. Entende? Então, cada situação vocês vão estudar. Eu vou dizer assim, ó, quando a gente fica muito preso na vida acadêmica, dando aula, estudando, pesquisando, essas coisas assim, às vezes o cara acaba perdendo um pouco a mão na prática, né? Eu ainda tenho um pouco mais de contato, porque eu dou aula prática, do ministro para o Senai, ministro para outras escolas aí. Mas quando a gente fica um pouco longe, já é mais difícil na prática de tu conseguir tocar, ver, olhar. Aí o que que acontece? Tu vai ter que ir para a placa de identificação, tu vai ter que ir para catálogo de fabricante, porque a partir do momento que tu sabe a teoria e tu sabe identificar e interpretar um catálogo, nunca mais tu vai passar trabalho, tá? Porque a teoria tu sabe. Mas são essas coisas que, às vezes, na prática, a gente acaba perdendo um pouco a mão, né? Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, em parte sim, em parte sim. É que assim, não, eu estava querendo perguntar, não sei se eu me expressei bem. Por que tem tantos tipos de bobinado? Tipo, que nem assim, ó, tu tem aquele que é com imã já... É que dependendo do tipo de bobinado, tu vai conseguir atingir uma velocidade maior ou menor. Tu vai conseguir ter um torque maior de partida ou menor. Tu vai conseguir ter um escorregamento maior ou menor, uma frenagem maior ou menor. Entendeu? Então, tipo, tal enrolamento ele vai induzir um campo magnético mais forte. Esse campo magnético mais forte vai ter uma rotação maior, porque eu preciso de uma rotação maior, porque eu preciso de uma rotação menor, porque eu preciso de uma frenagem mais rápida. E é isso que vai especificar. Tudo, na verdade, vai ir ao encontro do campo magnético que a gente consegue gerar. Entendeu? Dependendo do campo magnético, a gente atinge mais força, mais torque. Daqui a pouco, eu não preciso de velocidade. Eu só preciso de força. Daqui a pouco, eu não preciso de força, eu preciso de velocidade. Por exemplo, assim, ó, um ventilador precisa de força? Não. Mas o que ele precisa? Velocidade. Entende? E assim sucessivamente. Um motor de corrente contínua, secador de cabelo, ele precisa de força, ele precisa resistir a alta temperatura, tá? Mas não necessariamente ele precisa de força nem de velocidade. Então, cada tipo vai dar uma característica diferente. Entendeu? Esses motores de corrente contínua que o senhor fala, é os motores de passo que chamam? O motor de passo é um motor de corrente contínua. Esses motorzinhos, carrinho de controle remoto, um motorzinho de uma batedeira elétrica, a batedeira, motor de um micro-ondas, de um liquidificador, é um motorzinho, tá, de corrente contínua. Não, beleza. Eu acho que agora acho que chegamos resumindo aí. Chegaram? Então tá, pessoal. Acho que hoje a aula foi bem legal, bem produtiva, tá? Amanhã a gente dá sequência, então. Beleza? Beleza. Então tá, pessoal. Uma boa noite aí. Se cuidem, fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Valeu. Boa noite aí, galera. Valeu. Boa noite, boa noite.